Qual é a lição que fica dessa primeira fase da Copa Libertadores, né? E vai ter uma parada grande até a volta agora nas oitavas de final, mas qual a lição que fica e o que fica de aprendizado também para as fases decisivas? O calendário vai afunilando depois do Mundial, das Copas, enfim. Aprendizado que não tem jogo fácil na Libertadores. Todos os que estão na Libertadores são parte de cima da tabela ou campeões dos seus países e não tem jogo fácil. Isso é o que todos vimos, né? A dificuldade que é ganhar um jogo na Libertadores. Mas até lá, até as oitavas ainda falta muito tempo. E cada jogo é um jogo diferente, é uma história diferente, é uma viagem diferente e até lá ainda, como eu falei, temos muito ainda para percorrer. Felipe, aqui, boa noite. Boa noite. Parabéns aí pela classificação, mesmo chorada, né? Difícil. Mas o que você acha que agora o Flamengo vai ter um tempo até as oitavas, o Super Mundial, ainda tem jogo no Campeonato Brasileiro? Assim, logo depois do jogo, eu sei que é difícil para pensar em qualquer outra coisa, mas o que, em princípio, você ressalta logo, o Flamengo precisa melhorar, você já detectou, para a próxima fase com adversários mais difíceis? Minha cabeça está unicamente agora no Fortaleza. Próximo jogo, domingo, um jogo onde a gente pode continuar vivos, né, no Campeonato Brasileiro, aí lutando pela parte de cima da tabela. Melhorar, sempre temos a melhorar. Todos os jogos nos dá pistas de onde a gente pode evoluir e melhorar como equipe. Oi, Felipe, aqui, Sérgio Lobo. Não é a primeira vez que a gente repara, e várias fotografias hoje, imagens do primeiro tempo, principalmente do primeiro tempo, que só tinha o Rossi da intermediária para trás. Eram 21 jogadores da altura ali da intermediária, daquele bloco central para trás, e o Flamengo com a bola, quer dizer, foi um ferrolho, né? Digamos, nessa expressão muito grande do time venezuelano, que veio aqui já eliminado, enfim, para fazer isso mesmo, para se defender. E o Flamengo já, em outras oportunidades, contra times do Campeonato Brasileiro, já teve esse tipo de dificuldade. Como é que você avalia essa questão para melhorar em relação ao futuro próximo, contra adversários que podem vir repetir esse tipo de esquema contra o Flamengo aqui mesmo no Maracanã? É uma forma de defender que causa dificuldades a todos os times do mundo. Não existe nenhum time que tem facilidades em entrar numa defesa com uma linha de 5 e por vezes era linha de 6 e linha de 7 e os 10 dentro da área. Vimos o Manchester City na final contra o Crystal Palace, bloco baixo, todo o time, o Manchester City, que é um dos melhores times do mundo, não conseguiu entrar. Isso sempre que um time vem para se defender é uma opção, mas esse time também sabe jogar, também nos colocou em algumas dificuldades com bola. Mas, claro, temos que continuar criando esses mecanismos, essas soluções para dar para os jogadores, para eles poderem terem mais chance de finalizar. Se eu não me engano, eu vi nas estatísticas, foram 20 finalizações, com 10 dentro da área nunca vão ser muito claras, né? Mas, no final, o objetivo era ganhar e conseguimos. Felipe aqui, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. O Flamengo começou no primeiro tempo pressionando bastante, a gente já até te perguntei sobre isso, né, sobre a questão de cercar bem a área, e você tinha dito que faltavam jogadores determinantes, e no primeiro tempo o Flamengo também fez essa pressão e não conseguiu converter em gols, até saiu vaiado pela torcida, enfim. Mas o que eu queria ressaltar é a ansiedade. A gente notou um pouco, assim, um time um pouco ansioso, né? Especialmente no primeiro tempo, tentando abrir logo o marcador e não conseguiu. E aí isso foi complicando, você acha, o jogo do Flamengo? Assim como no final do segundo tempo, quando o Rossi faz a defesa, já estava todo mundo ali meio que desesperado, ali, mais ou menos? Não, Bom, desesperado não é a palavra certa, mas já tinha, enfim. É claro que havia ansiedade, claro que existia ansiedade. Sabíamos que tínhamos que ganhar para passar, tínhamos que conseguir um gol, fazer um jogo onde a gente conseguisse o resultado para poder passar. E essa ansiedade ela sempre vai existir dentro da nossa casa, na frente do nosso torcedor, com o Maracanã, com a torcida que mais cobra. Claro que existe essa ansiedade. Eu, como treinador, posso tentar o máximo possível tirar, mas dentro do campo os jogadores
percebem, e como você bem falou, começamos com uma pressão forte, o time deles, eu sempre penso que no futebol é mais fácil destruir que construir, destruíam bem as jogadas, nossas jogadas, nos bloquearam bastante, e não conseguimos criar essas chances claras. E isso foi causando um pouco de nervosismo com bola. No intervalo tentei tranquilizar um pouco esse sentido, o time melhorou, encontrou o gol e ganhamos o jogo. No final, é normal também que time no mundo que não sofre finalizações, ou sei lá, que passa um jogo 90 minutos sem que chegue na nossa área. Chegaram por forma de escanteio, tivemos chances de tirar a bola, não tiramos, e no final sofremos, mas para isso também está um grande momento do Rossi aí. Felipe, aqui à sua esquerda. Queria saber de você se você considera o teu elenco de um tamanho ideal para uma temporada como essa de 2025, que você ainda tem, além das 3 principais competições, esse Super Mundial pela frente. E qual era também o teu sentimento nesses minutos finais da partida, com a pressão empregada pelo Deportivo Táchira, quando o técnico coloca atacantes em campo e ainda depende de uma defesa salvadora do Rossi, que até agora a gente nem sabe se estava impedido ou não, mas criou todo aquele frisson ali em torno daquele lance. Qual foi a primeira pergunta que você fez? Desculpa. Se você considera que teu elenco tem um tamanho ideal. Eu acredito que sim. Para mim, um elenco ideal tem que ter 25 jogadores. Com certeza, nessas janelas, né, de transferências, chegarão peças para reforçar, sairão outras, o que é absolutamente normal, e o que nós temos que continuar aumentando é a qualidade do elenco. O número de jogadores está suficiente. E depois, o sentimento para mim de vitória, de orgulho heróico, 10 dentro da área defendendo e sabendo sofrer, e o goleiro depois saindo mais uma vez como herói. É uma vitória. Eu comemoro todas as vitórias da minha carreira, sempre. Não é fácil ganhar. E dou muito valor a ganhar, a passar, sem esquecer. Não podemos esquecer que esses jogadores jogaram domingo, 4 da tarde, no campo sintético do Palmeiras, contra o líder do Campeonato Brasileiro. E hoje, 3 dias depois, estavam no campo, alguns no sacrifício, e então é uma vitória, sim, que temos que comemorar. Felipe, boa noite. Parabéns pela classificação. Natália Brasil, Damas do Esporte. Aproveitando até o que você falou agora no final da sua resposta, você falou que alguns jogadores hoje foram para o campo com certo sacrifício. A gente tem o Alan voltando de lesão, o Gerson, né, ficou aquela dúvida ali, também precisou ser substituído. Então, queria entender a sua opção para os 11 iniciais que foram a campo, e também tentar entender um pouquinho o Deportivo Táchira não marcou nenhum ponto ao longo da fase de grupos. Você já falou que não existe jogo fácil, e eu concordo com você, principalmente na Libertadores, mas será que naquele momento ali não era talvez tentar colocar um time um pouquinho mais ofensivo? Queria entender por que você fez a escolha por um jogador, o Everton Araújo, que tem uma característica um pouco mais defensiva. Obrigada. Entendeu os seus primeiros 11 e a substituição? Não, vou responder essa aí primeiro. Um pouco mais ofensivo o time tinha. O time tinha Léo Ortiz, Léo Pereira e Alan, que ficavam atrás. Tinha Wesley e Alexandre, que passavam para o ataque. Gerson, que passava para o ataque. Michael, Arrascaeta, Pedro e Luiz Araújo. Atacando com 7 jogadores. Mais ofensivo que 7 jogadores, difícil. Muito difícil. Então, muitas das vezes tínhamos 6 e o lateral vinha por dentro. Então, como eu falei, muitas das vezes um adversário que se fecha com os 10 dentro da área, temos que tentar entrar por outras formas, com chute de fora da área, com cruzamentos, com bola parada. É o jeito de entrar numa defesa que tá tão fechada e tão bloqueado. Mas assim, colocar mais jogadores para o ataque. O Everton Araújo entrou depois. Essa é outra, né? Você perguntou do 11. Gerson, problema no joelho, várias lesões. Tivemos Bruno Henrique também, que chegou no jogo sem condições. Alan, que depois de 3 semanas parado voltou para o jogo hoje. Varela acabou de volante. Tivemos o Alexandre, que teve que repetir o jogo também. Não estava nas melhores condições. Muitos jogadores, não vou lembrar todos. Pedro voltando de lesão, vocês já sabem. Então tem todos esses jogadores, para mim,
eu tenho que exaltar o meu elenco, os meus jogadores, eu tenho que falar da força que eles têm, da ambição que eles têm, que eles querem ganhar, eles querem sempre o melhor, querem trabalhar, querem jogar todos e me deixa orgulhoso de liderar esses jogadores. Felipe, tudo bem? Boa noite aqui no meio. Gabriel Orfo, canal Papo Brasil, Rubro Negro, Revista Placar, parabéns pela vitória. Felipe, a maioria dos times que o Flamengo enfrenta costuma jogar de uma forma mais retancada, digamos assim. Hoje o Tati já veio com uma linha de 5, como você falou, às vezes virava uma linha de 6 até uma linha de 7. Eu queria entender porque o Flamengo, muitas das vezes, acaba não finalizando de fora da área. A gente teve ao todo 4 chutes a gol de fora da área, nem todos passaram perigo, que eu me recordo só os 2 do Alan, ainda no primeiro tempo. Por que o Flamengo encontra tanta dificuldade, muitas oportunidades para chutar de fora da área, às vezes a equipe não finaliza da forma que deveria finalizar, né? E também, já aproveitando, você perdeu a Arrascaeta, né? Para o jogo das oitavas, ele estava pendurado. Queria que você falasse um pouquinho, sei que ainda falta um pouquinho, mas como que vai ser a ausência desse jogador tão importante? Obrigado. Sobre o chute de fora da área, porque, primeiro, característica dos jogadores. Nós temos Luiz Araújo, Pedro, que tem característica de chutar de fora da área. E o resto é mais associativo, tem menos força no chute, ou não se sentem tão confortáveis, ou não tiveram chances claras de poder chutar de fora da área, porque também o adversário tenta bloquear. E quando o adversário tenta bloquear um chute de fora da área, abrem outros espaços, e eles optam por se associarem. Mas isso é uma escolha dos jogadores, né? Unicamente dos jogadores. A gente treina tudo, treina chutes dentro da área, tabelas, chute de fora da área, treina tudo, e o jogador dentro do campo é o que toma as decisões. E pro Arrascaeta na volta, nunca é desculpa, né? As lesões ou suspensões, então temos um elenco qualificado para poder fazer um grande jogo sem ele. Felipe aqui, Thiago Lima do GE, parabéns pela classificação. Felipe, eu queria aproveitar um pouquinho que você citou a questão de ansiedade e fazer um comparativo com o Palmeiras, que vem numa era vencedora com o Abel, e o Abel Ferreira fala muito dessa questão de força mental do grupo. Você acha que isso é algo que o Flamengo ainda tem a evoluir em questão de força mental durante o tempo todo dos jogos? E só me permite uma segunda pergunta, como é que está a sua expectativa de reforços do departamento médico? Pulgar, De La Cruz, estão perto de voltar? Sobre a força mental do grupo, não podemos esquecer que esse grupo foi campeão da Copa do Brasil, esse mesmo grupo, com uma força mental muito grande, vencendo com 1 a menos no campo do Corinthians. Não podemos esquecer que ganhamos na casa do Atlético Mineiro, que era finalista da Libertadores. Não podemos esquecer que esse grupo tem uma força mental muito grande, que ganhou a Supercopa do Brasil esse ano, ganhou o Campeonato Carioca, vem brigando pela liderança. Existem jogos que podem gerar certa ansiedade, principalmente pela forma como o adversário se coloca no campo, pelo ambiente que é gerado antes do jogo e pelo que está em jogo, né? Quando a pressão ela é muito grande, claro que a ansiedade joga junto. E pode ter certeza que o Palmeiras também passa por ansiedade, o Corinthians, o Atlético Mineiro, todos os times passam por momentos de ansiedade durante o ano, por altos e baixos durante o ano. E no final vence o melhor. Por isso eu valorizo tanto essa vitória, porque eu sei o esforço que eles fizeram domingo no jogo no campo do líder do Campeonato Brasileiro. E hoje, quarta-feira, estavam aqui outra vez dando a vida no campo para poder vencer esse jogo. E eu, repito, comemoro as vitórias. E sobre os lesionados, o Eric deve estar na reta final. O Vinha ainda precisa um pouco mais de treinamento. Quem mais? O Plata acredito que vai faltar ainda bastante. Aí, quem mais? O De La Cruz também é uma lesão mais longa, mas isso é o médico que tem que explicar, né? Mas é uma lesão mais longa, não esperamos ele a curto prazo.